Vocês devem ter notado, ocorreram problemas técnicos agora há pouco, no meio da segunda parte do vídeo. Vamos começar então forçosamente a terceira parte, né? Continuar de onde a gente parou, agora há pouquinho, tá? Então, retomando rapidamente, o Mendel, no nosso exemplo, cruzou plantas que ele chamou de linhagem pura, cruzou rugosas com lisas, plantinhas com sementes rugosas, ele cruzou plantinhas com sementes lisas. Aqui, ó, plantinha com a semente rugosa, plantinha com a semente, plantinha com a semente lisa, plantinha com a semente rugosa, cruzou as duas, fez aquele esqueminha de pegar o pólen com o pincel e passar na outra planta, e aí surgiram as sementinhas, ele plantou as sementinhas e via qual a característica que aparecia no que ele chamou de F1, na primeira geração. O que apareceu? Só sementinhas lisas. A característica rugosa sumiu nos filhinhos. Era uma característica que estava presente em um dos progenitores e sumiu na prole, sumiu nos filhinhos da ervilha. E aí? Por que isso? O Mendel ficou encafifado. Na verdade, não. O Mendel tinha uma ideia de por que isso. Mas a gente fica encafifado, né? Planta rugosa e planta lisa, característica rugosa, que o Mendel chamou de recessiva, some, fica apenas a característica que o Mendel chamou de dominante. Ela domina na primeira geração. Tranquilo? Então é isso aí, ó. A característica rugosa sumiu na primeira geração. Primeira geração apareceram só plantinhas com semente lisa. Característica dominante, né? Mendel chamou de dominante o caráter que se expressava. Opa, esquece esse amarelo aqui, cara. O que é isso? Também funciona com a corzinha, né? O caráter se expressava liso e recessivo, o caráter que não se expressava, o rugoso. Rugoso, pessoal. Tá bom? A característica rugosa sumiu na primeira geração. Certo. Próximo passo. O Mendel pegou aquela F1, essas ervilhinhas, lembrem-se, todas lisas, né? Como essas ervilhinhas de semente lisa eram filhinhas de um cruzamento de semente lisa com semente rugosa, o Mendel chamou elas de híbridos. E ele cruzou esses híbridos o quê? Entre si. A plantinha com a mesma plantinha. A plantinha lisa com outra plantinha lisa, sendo que essas plantinhas lisas não eram mais as puras, eram os híbridos. Eram as plantinhas que ele obteve na primeira geração. F1 com F1. O que saiu? Já está bem aqui, né? Para aqueles de vocês que são mais astutos. Mas vamos colocar no próximo slide. O que saiu? Ele cruzou as plantinhas com elas mesmas, lisa com lisa, e o resultado, não sei como é que está a definição aí de vocês, mas eu vou explicar e vai aparecer um slide melhor, não se preocupem ainda, tá? O resultado foi, apareceu de novo sementinhas rugosas naquilo que ele chamou de F2, na segunda geração, apareceram de novo as sementinhas rugosas, e não foi só isso. Olha só que interessante, que legal, né? Apareceu sementinhas rugosas numa taxa específica. Em média, não foi exatamente isso, mas em média, para cada 3 sementinhas lisas, aparecia uma sementinha rugosa. Então, as rugosas estavam em minoria, mas elas apareceram. E apareceram nessa taxa que a gente chama de 3 para 1, nessa razão de 3 para 1. Se você pegasse essas sementinhas de F2, em média, de cada 4 sementinhas, 3 eram lisas e uma teimava em ser rugosa. A característica rugosa que estava lá no parental, que sumiu na primeira geração, voltou a aparecer na segunda geração nesta taxa específica. 3 para 1. Beleza? Por que será que isso aconteceu? Primeiro, aí não vai dar para ver tudo por causa dessa imagem que eu não consigo tirar aí, minha, né? Mas isso aconteceu e não foi só coincidência, não foi só um golpe de azar. O Mendel observou essa mesma razão de 3 para 1
3 para característica dominante, 1 para característica recessiva em F2, nas diferentes características que ele analisou. Então ele fez isso para sementinha lisa e rugosa, e aí ó, não foi exatamente perfeito 3 para 1, mas 2,96 para 1. Né? Quase 3 para 1. De cada 4 sementinhas F2, uma rugosa, 3 lisas. A cor da semente, sementinha amarela e verde, mesma coisa. A característica dominante era a sementinha ser amarela, e na segunda geração, né, ele cruzou amarela com verde, saiu só amarela, cruzou os híbridos de F1, e em F2, 3 para 1. 3 amarelas, a verde voltou a aparecer, 3 para 1. Cor da casca da semente, cinza e branca. Textura da vagem, inflada e comprimida. Cor da vagem, verde e amarela. Posição da flor, altura da planta. Todas essas características ele viu. Uma e outra fez a mesma coisa. Cruzou as linhagens puras, primeiro passo. Obteve os híbridos com a característica dominante, cruzou os híbridos entre si, e o resultado desse cruzamento sempre muito próximo de 3 para 1. Né? Em F2 aparecia 3 vezes a característica dominante para uma a recessiva. Por que isso? O Mendel, não vou dizer que ele não sabia, ele tinha uma hipótese e hoje a gente sabe. Vamos explicar então o que é que está. Então vamos ver o porquê o Gregor Mendel achou os resultados que ele achou e que nós vimos até agora. Tá? Vamos recapitular. Lá no começo, o Mendel pegou linhagens puras de ervilhas com duas características, vamos dizer assim, antagônicas, duas características diferentes. Pegou plantinhas cujas sementes eram todas lisas e que só produziam, se você cruzasse entre si, sementes lisas, e pegou um pezinho de ervilha que só tinha semente enrugadinha, só tinha semente rugosa. Cruzou as duas. E que o que ele obteve nas sementinhas que ele plantou foram plantinhas que só produziam ervilha lisa. A característica rugosa sumiu. Por quê? Mendel não sabia? Nós sabemos. Essas características, ervilha lisa, ervilha rugosa, são características hereditárias, são características genéticas. Ou seja, lá nas células da ervilha, lá no núcleo das células, no cromossomo, você deve ter um gene que a sequência dele vai determinar se a característica é lisa ou se a característica é rugosa, dependendo da sequência do gene. Mendel não sabia o que era a sequência de DNA do gene, então ele chamou por uma letrinha. Existem duas versões que determinam essa característica, duas versões do mesmo gene, dois fatores o Mendel chamou. Um que ele chamou de Rzão, que é a forma do gene que determina a característica lisa, e outra que ele chamou de Rzinho, que é a forma do gene que determina a característica rugosa. Essas diferentes formas do gene, a gente vai ver no próximo slide, são chamadas de alelos. Então, para o gene formato da ervilha, a gente tem dois alelos. O Rzão, que vai determinar o formato liso, e o Rzinho, que determina o formato rugoso. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que cada célula da ervilha tem o quê? Tem duas cópias desse gene. Tem dois alelos para essa mesma característica. Por quê? Porque tem dois cromossomos que vão ter esse gene. Vai ter os cromossomos homólogos. Eu não sei quantos cromossomos tem uma ervilha. Se vocês quiserem, eu averiguo depois. Não interessa agora. Mas existe um par de cromossomos nos quais em algum lugar vai ter um gene que vai determinar o formato do enzima, da ervilha, desculpa. Esse gene pode ter a forma Rzão e determina que a ervilhazinha daquela planta vai ser lisa, ou pode ter a forma Rzinho, que determina que a ervilha daquela planta vai ser rugosa, vai ser enrugadinha, tá? Então, cada célula tem duas formas
dois alelos que podem ser diferentes, podem ser iguais para essa característica. Só que, ao reproduzir as plantas, ou as plantas se reproduzindo, elas vão passar para a próxima geração, através dos gametas, apenas uma das duas cópias. Isso devido a um processo chamado meiose. Os cromossomos vão se separar e vai cada um para o seu lado. Então, cada gameta vai carregar em si, vai carregar lá dentro, apenas uma cópia de cada cromossomo, apenas uma cópia do Rzão ou do Rzinho. O Mendel, ao cruzar as linhagens parentais que ele chamou de pura, e que a gente chama de homozigota, ele estava cruzando uma ervilha que tem duas cópias do alelo Rzão, que determina a ervilha lisa, com uma ervilha que tem duas cópias do alelo Rzinho, que determina a ervilha rugosa. Tanto a ervilha Rzão, quanto a ervilha Rzinho, ao produzirem gametas, separam esses dois alelos. Então, a ervilha lisa vai produzir alelos que carregam, vai produzir gametas, A ervilha lisa vai produzir gametas que carregam o alelo Rzão e vai produzir gametas que carregam o quê? O alelo Rzão. Legal? Rzão ou Rzão. É o que vai estar nos gametas. A ervilha rugosa vai produzir gametas que carregam a forma do gene, o alelo Rzinho, ou vai produzir gametas que carregam a forma do gene Rzinho. Como são linhagens que o Mendel chamou de puras, que nós chamamos de homozigota, vão ter formas iguais, vão ter alelos iguais nos dois cromossomos, não tem muito o que variar, ou melhor, não tem nada o que variar. Se você cruza um gameta desses aqui, eu vou até apagar. Espera aí. Se você cruza, eu vou apagar só para ter que riscar tudo de novo. Se você cruza um gameta desses daqui, Rzão, com um gameta desses aqui, Rzinho, não tem o que você inventar. Você vai estar juntando um gameta que tem o alelo Rzão com um gameta que tem o alelo Rzinho. Você faz isso uma vez, você vai ter no zigoto e na sementinha e nas células do filhinho, da ervilhinha filhinho, um cromossomo Rzão e um Rzinho. Se você faz isso duas vezes, você vai ter dois Rzão e Rzinho. Se você faz isso 10 milhões de vezes, você vai ter 10 milhões de ervilhas com os mesmos dois alelos. Um Rzão, que veio de um dos progenitores que era liso, e um Rzinho, que veio de outro dos progenitores que era rugoso. Você vai ter então uma ervilha que o Mendel chamou de híbrida, que vai ter os alelos Rzão, Rzinho. Ou seja, vai ter ali um gene que determina a característica lisa e vai ter uma outra versão do gene que determina a característica rugosa. Vai ter os dois. Só que, para esta característica e para as outras o Mendel viu, você tem um dos dois alelos, uma das duas formas que é dominante. No caso, é Rzão. Sempre vai ser a letra maiúscula, tá, pessoal? No caso, a característica é ervilha lisa. Rzão é dominante. Ou seja, é Rzão que manda. Né? Então, para essa ervilhazinha híbrida, né, que a gente chama de heterozigoto, né, para essa ervilhazinha heterozigota, que tem uma forma Rzão e uma forma Rzinho, quem manda na parada é o Rzão. Ou seja, a ervilha vai ter a característica determinada pelo Rzão. Ela vai ser lisinha. Ela não vai ser enrugadinha, não vai ser rugosa. O Rzinho, que determina a flor rugosa, está lá, mas ele não apita nada. Rzinho, então, é o alelo recessivo. Quando, então, é que vai aparecer uma plantinha com a característica que o Rzinho determina? Uma plantinha rugosa. Só quando a plantinha tiver dois alelos Rzinho, como essa aqui no começo tinha. Ela vai ser o que a gente chama de homozigota. Né? Então, pessoal, resumindo essa primeira parte, complicado, assistam de novo, sei lá.
Cada característica, no caso a ervilha ceriza ou rugosa, mas vale para as outras, é determinada com um gene. E esse gene aqui, que vocês estão vendo, ele tem duas formas diferentes. Uma que determina a ervilhazinha ser lisa, outra que determina a ervilhazinha ser rugosa. Cada pé de ervilha nas suas células tem duas cópias desse gene, dois alelos. Essas cópias podem ser iguais. Ela pode ter uma cópia Rzão, como é o caso... Não, pera. Como é o caso dessa ervilha aqui. Rzão. Ou ela pode ser Rzinho, como é o caso dessa ervilha aqui. As duas são homozigotas. Para essa característica, tem genes iguais. E, quando elas forem formar os gametas, uma cópia do Rzão fica num gameta, a outra cópia do Rzão fica no outro gameta. Mas como ela é homozigota, como ela só tem Rzão, no caso dessa aqui, da minha esquerda, não sei que lado de vocês, no caso dessa aqui, todos os gametas vão ser para essa característica iguais, Rzão. A mesma coisa com a homozigota recessiva. Ela só tem a cópia Rzinho. E quando ela for formar gametas, ela vai formar gametas que carregam um Rzinho ou carregam outro Rzinho. Esse cruzamento parental, então, vai dar em F1 100% de ervilhas que a gente chama de heterozigotas, que vão ter um alelo de cada. Vão ter um Rzão e um Rzinho. Tá? Nessa heterozigota, quem manda é o caráter dominante, no caso lisa. Ela vai apresentar a característica lisa, apesar de ter um alelo ali para a característica rugosa, mas esse alelo não apita nada. Ela é heterozigota. Por quê? Porque juntou-se um gameta Rzão de um dos progenitores, está bem aqui, com um gameta Rzinho de um dos progenitores. Você faz isso, repete este mesmo processo 1 milhão de vezes, você vai estar juntando 1 milhão de Rzão com 1 milhão de Rzinhos, vai dar 1 milhão de pezinhos de ervilha, todos heterozigotos e todos com a característica lisa. Ufa! Continuando. O Mendel não parou por aí, porque ele não tinha mais o que fazer da vida. Ele, coitado, né? Meu cara é uma das mentes mais brilhantes. Enfim, ele pegou esses pezinhos de ervilha heterozigotos de F1 e cruzou eles com eles mesmos. Ou seja, cruzou um pezinho de ervilha heterozigoto que tinha um cromossomo com o alelo Rzão e um cromossomo com o alelo Rzinho, com outro também era heterozigoto, que veio da mesma, se não era a mesma plantinha, que veio do mesmo cruzamento. E, portanto, vai ser o que o Mendel chamou de híbrido, que a gente está chamando de heterozigoto. Cruzou essas duas plantinhas heterozigotas. Aí a coisa complica um pouquinho. Por quê? Porque esta plantinha com estes alelos, Rzão e Rzinho, ao formar gameta, os cromossomos que carregam as versões diferentes dos genes, os cromossomos que carregam os alelos, irão se separar. No último slide lá que a gente viu, dava no mesmo, porque as plantinhas eram homozigotos. Ou era Rzão, ou era Rzinho, Rzinho. Separava e ia Rzão para um lado e Rzinho para o outro. Ia dar Rzão, tanto faz. Aqui não. Ao separar os cromossomos pela meiose na formação de gametas, esta plantinha do lado de cá, ela vai formar metade dos gametas que vão carregar o alelo Rzão e metade dos gametas que vão carregar o alelo Rzinho. Ou seja, os gametas para esta característica não vai ser tudo igual. E a mesma coisa, meio que óbvio, né? Para a plantinha de cá, que é geneticamente igual para essa característica. Ao formar gameta, metade dos gametas vai ter a característica Rzão
porque o cromossomo R'zão vai para um lado e a outra metade vai carregar a característica R'zinho, que vai para outro. E aí o que o Mendel fez? Ele cruzou essas duas plantinhas. Então ele pegou um desses gametas aqui, qual? O Mendel não tinha como escolher. E juntou com um desses gametas aqui. De novo, volte lá para o último slide. Quando ele fez isso com as ervilhas, que a gente chama de homozigotas, que o Mendel chamou de pura, ele estava cruzando Rzão, Rzão, liso, liso, com Rzinho, Rzinho, rugoso, rugoso. Ele estava pegando um gameta Rzão e juntando com um gameta Rzinho. Não tinha muito o que acontecer. Juntar um Rzão com Rzinho vai dar um zigoto Rzão, Rzinho. Né? Agora, ele está pegando e cruzando os híbridos, cruzando os heterozigotos. Então, antes tanto fazia, agora não tanto faz. Dependendo de qual desses gametas o Mendel pegar, e não tinha como ele escolher, isso é por acaso, e qual desses gametas ele vai juntar, você vai ter em F2, na segunda geração, resultados diferentes. Certo? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos apagar tudo só para arriscar de novo. O que pode acontecer? Mendel, aleatoriamente, ao pegar um pólenzinho e juntar com outra plantinha, neste caso, ele podia estar pegando um pólenzinho Rzão e juntando numa florzinha que também carregava Rzão. Ou ele podia pegar um pólenzinho Rzão, tá juntando numa plantinha que carregava Rzinho. Ou ele podia pegar um pólenzinho Rzinho e juntar numa plantinha que carrega Rzão. Ou um pólen Rzinho com uma plantinha Rzinha. Todas essas possibilidades têm uma probabilidade de acontecer. Todas elas podem acontecer. E se você repete esse negócio 1 milhão de vezes, todas elas acabam acontecendo. Isso está bem aqui, ó, nesse lado do esquema. Pode-se juntar esses gametas de diferentes formas, de qualquer forma. Qual é o resultado? Não dá para saber. Ou melhor, se você faz isso uma vez, não dá para saber o resultado, porque você está pegando um grão de pólen e botando uma florzinha. Você não consegue minimamente adivinhar qual desses resultados você vai obter. Você vai obter um deles. Qual? Não dá para saber. Agora, o Mendel não fez isso uma vez. Ele fez isso, ele tinha tempo. Fez isso, não vou dizer centenas, milhares de vezes. Para cada um ele não pode saber o resultado, mas ele pode saber a probabilidade de cada um desses eventos acontecerem. E pela probabilidade, o que ele obteve foi aquilo que a gente viu agora há pouco. Em média, 3/4 das plantinhas nasciam com a característica lisa e apenas 1/4 nascia com a característica rugosa. Lembram da razão de 3/1 que eu falei agora há pouco? De cada 4 plantinhas em média, 3 nasciam com a característica lisa e uma nascia com a característica rugosa. 3/1 é a razão. Ok? Como ele obteve essa tabelinha aqui que eu estou riscando? Vamos ver no próximo slide. Tá? Vamos lá. Para entender de onde vem esses numerozinhos aqui, 3 ervilhas lisas para uma rugosa no cruzamento de F1 com F1, que gera F2, a gente tem que entender um pouquinho de probabilidade. Vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês? Levantem a mão aí os que já viram. Muito bem. Né? Então, tendo visto ou não tendo visto, vamos tentar entender um pouquinho nível biologia, tá? De probabilidade, nível biologia de matemática, ou seja, não é para ser um bicho de 7 cabeças, né? E a forma mais fácil da gente entender isso é pelo chamado
quadro de Punnett, ou é o nome oficial, né? Quadrinho maroto, tá? Não é oficial, tá? É quadro de Punnett, o nome oficial. Basicamente, para um dos pezinhos de ervilha, você pega lá o grão de pólen. Tu tem uma chance de 50%, isso é aleatório, você não sabe só olhando o grãozinho de pólen, de pegar um pólen que carrega o alelo Rzinho e uma chance de 50% de pegar um pólen que carrega o alelo Rzão. Por quê? Porque a gente está falando aqui, nesse nosso caso, de uma plantinha que é heterozigota. Ela é Rzão e Rzinho, então metade dos gametas que ela vai produzir tem Rzão, metade dos gametas é Rzinho. Tu pega um ao acaso, ele vai ser Rzão ou Rzinho. E você vai pegar esse gameta e colocar numa flor. Lá dentro da flor tem um óvulo, dentro do óvulo tem a oosfera, que é o gameta feminino. Se a flor também for, como ela é heterozigota, for Rzão e Rzinho, tu tem uma chance de 50% de botar o seu grãozinho de pólen numa florzinha que carrega o alelo Rzão e 50% numa florzinha que carrega o alelo Rzinho. Falamos agora há pouco. Se você faz isso uma vez, uma dessas coisas vai acontecer. Tu vai pegar um gameta Rzinho e colocar numa flor Rzão, ou pegar um Rzinho e colocar numa flor Rzinho, ou pegar um Rzão, colocar numa Rzão, ou pegar um Rzão e colocar numa Rzinho. Uma dessas coisas vai acontecer. Se tu faz isso muitas vezes, todas elas vão acontecer e existe uma probabilidade de cada uma acontecer. Como a gente faz isso pelo quadro de Punnett, aqui embaixo. Então, como é que a gente faz o quadro de Punnett? A gente coloca na horizontal, na linha, os possíveis gametas formados pela parte feminina. Será que eu tenho as mãos de desenho aqui? Feminino. Razoável. E na coluna, e por razoável, né? Horroroso, mas deu para entender. E na coluna, pessoal, a gente coloca os possíveis gametas que vão ser formados, no caso da ervilha, no grão de pólen, sexo a parte masculina. Então, a parte masculina você pode ter gametas Rzão, ou você pode ter gametas Rzinho. Você pode ter na flor uma oosfera Rzão, ou uma oosfera Rzinho. Quando você vai juntar os dois, vai juntar um desse daqui, masculino, com um desse daqui, feminino. Tá bom, né? E é isso que você faz para completar a tabela. Então, no primeiro quadrante, você vai ter... Então, a primeira opção, o que pode acontecer? A primeira opção é um grão de pólen Rzão encontrar uma flor que também tem Rzão. Vai se formar um zigoto e depois uma semente e depois um pezinho de ervilha? Rzão. Com duas cópias do gene, dois alelos, Rzão. Rzão determina que a plantinha seja lisa, tá bem aqui. Vai ser uma plantinha homozigota lisa. Essa é a primeira opção. A segunda opção é que esse mesmo grão de pólen Rzão, ele pode vir a encontrar uma flor, uma oosfera Rzinho. Vai ser formada uma plantinha heterozigota, Rzão, Rzinho. E como a gente acabou de ver, na heterozigota quem manda é o alelo dominante, no caso Rzão, que determina uma plantinha lisa. Segunda opção. Terceira opção.
o grão de pólen Rzinho pode encontrar uma flor Rzão. Vai se formar um zigoto e depois uma semente, e depois uma plantinha, Rzão, Rzinho. Mesma coisa da última que a gente viu, mesma coisa essa aqui, ó. Heterozigota, mas por ser heterozigota, quem manda o dominante vai ter a característica lisa. Ou a última opção é um grão de pólen Rzinho encontrar uma flor que tenha osfera Rzinho, vai formar uma planta homozigota Rzinho, Rzinho. Opa, como só tem Rzinho, como não tem Rzão, dessa vez quem pode mandar é o Rzinho. O Rzinho manda a característica rugosa. Cada uma dessas 4 opções tem a mesma probabilidade de acontecer, 1/4. Cada uma dessas opções tem a mesma probabilidade de acontecer. E se você faz isso 100 vezes, 1000 vezes, cada uma delas acaba acontecendo, em média, mais ou menos, 1/4 de vezes cada uma. Ou seja, 1/4 de todas as sementinhas que você fez nesse cruzamento vão ser Rzão, Rzão. A junção de um pólen Rzão com uma flor que tem a osfera Rzão. 1/4 Rzão, Rzão. 1/4 vai ser a junção de um pólen Rzão com uma flor Rzinho. E 1/4 vai ser a junção de um pólen Rzinho com uma flor Rzão. 1/4 para cá e 1/4 para cá de heterozigotos. 1/4 mais 1/4 dá 2/4, que dá mais ou menos 1/2. E por último, 1/4 vai ser Rzinho, Rzinho. De todos esses aí, a gente tem que 3/4 vão ter a característica lisa. 3. E 1/4 característica rugosa. Ou seja, no cruzamento dos heterozigotos, a gente vai ter 75%, que é a mesma coisa que 3/4, de plantas com a característica lisa e 25% de plantas com a característica rugosa. 3/1. Aquilo que o Mendel observou. Então, o Mendel não sabia de cromossomo, não sabia de DNA, mas só baseado nesses cruzamentos que ele fez com essas ervilhas, com essas características, ele chegou às seguintes conclusões. Todas essas características que ele estudou, ervilhazinha verde e amarela, ervilhazinha, no nosso exemplo, lisa ou rugosa, elas são determinadas por um fator, que hoje a gente sabe é um gene, e cada plantinha tem 2 cópias desse fator, 2 alelos para cada gene. Esses alelos podem ser iguais, a plantinha pode ser Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho, ou ela pode ser híbrida, ela pode ser heterozigota, ela pode ser Rzão, Rzinho. E ao formar gametas, ao formar gametas para se reproduzir, esses fatores, esses alelos, esses genes se separam. E a plantinha só vai mandar um deles, um dos dois, aleatoriamente, lá para a próxima geração. O grãozinho de pólen pode ter o Rzão ou pode ter o Rzinho, mas nunca vai ter 2, vai ter sempre 1. E aí vai se formar um novo zigoto, uma nova sementinha, uma nova plantinha, com cada com um alelo, um fator de cada um dos progenitores. Um genezinho que veio de cada um dos pais. A plantinha vai ter uma combinação nova, que neste caso pode ser aqui uma dessas. Hoje a gente sabe que tudo isso não só é verdade, como a gente sabe o que são esses fatores. São genes dentro do cromossomo. A gente sabe o que é essa separação dos fatores na produção de gametas. É a meiose, né? Então o Mendel mandou bem. Ele acertou sem saber nada disso. E essa é aí o que a gente chama hoje de a primeira lei de Mendel. Tá? Isso aí eu já falei. Tá? Eu vou voltar. Então, hipótese de Mendel. Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, um par de genes, um par de alelos, herdados em igual quantidade da mãe e do pai. Os fatores de cada par, o Rzão e Rzinho para o nosso caso, separam-se quando os indivíduos produzem gametas. Né? Então aqui o indivíduo Rzinho lá do começo, ele vai separar também, vai ter gameta Rzinho e gameta Rzinho. Aqui dá tudo na mesma, Rzinho.
O Rzão é a mesma coisa, ele só vai produzir gameta Rzão. O Rzão é Rzão. Você cruza os dois, em F1, o Mendel obteve 100% de Rzão Rzinho, e aí é que o bicho pegou. E a minha cara tá bem no meio, né? Mas, tudo bem. Essa ervilha heterozigota Rzão Rzinho produziu gametas Rzinho, 50%, e gametas Rzão. Os fatores, os alelos, se separam. E aí, uma coisa que eu queria ter falado uns 3 slides para trás, só que não tem como voltar, então vou falar aqui mesmo. Né? Dominante recessivo, homozigoto, heterozigoto. Uma diferença importante, que vai ser importante para nós a partir de agora. A característica que a gente está falando, o 3:1 que aparece, da ervilhazinha lisa ou rugosa, tem a ver com o quê? Com a característica que dá para ver. Ou a ervilhazinha é lisa, ou a ervilhazinha é enrugada. Essa característica se chama fenótipo. É o que dá para ver. Tudo que dá para ver é um fenótipo. E o fenótipo, no caso aqui do Mendel, a gente vai ver, ele depende, a gente vai ver para todas as características hereditárias, né? O fenótipo ele depende do que? Dos genes, dos fatores, dos alelos. Para a planta ser lisa, ela tem que ter pelo menos uma cópia de Rzão. Ela tem que ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Para a planta ser rugosa, o único jeito dela ser rugosa é se ela for Rzinho, Rzinho. Então o fenótipo ele depende do quê? Do genótipo. O que é o genótipo? São os genes do organismo. É o que você não vê, são os alelos. Mendel nunca conseguiu ver se uma planta era Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Não tinha microscópio, não tinha como chegar lá. Enfim, não tinha como analisar as coisas de DNA, não tinha como. Ele só via o fenótipo e a partir daí ele tinha como inferir o genótipo. Genótipo são os genes. Fenótipo é o que você vê. Então, dá algum exemplo aí. Um exemplo fácil. Bom, qualquer característica, se a gente pensar, é um fenótipo. Né? Então, a cor do cabelo é um fenótipo, uma característica, o que dá para ver. Ela é determinada por um genótipo. E lógico, no caso da cor do cabelo, o negócio é mais complicado. A gente vai ver no futuro. Né? Teve um estudo há alguns meses, uns anos atrás, algum tempo atrás, que determinou que tem pelo menos 100 genes diferentes, 100 que determinam a cor do cabelo. Então a coisa é muito mais complicada do que a gente está vendo aí. Mas ainda assim, cada um desses genes determina o genótipo da pessoa e vamos dizer assim, a interação entre todos eles é que vai formar o fenótipo. A gente vai falar de muito fenótipo e muito genótipo nas próximas aulas. Tipo sanguíneo, fenótipo. E tem genes que determinam, um genótipo que determina o tipo sanguíneo. Altura é um fenótipo e tem genes que vão determinar o quão alta a pessoa é em média. Né? E aí, não tem um slide para isso, mas eu vou falar também. A gente vai voltar para isso, não se preocupe. O fenótipo, a característica, ela é determinada pelo genótipo e também pelo ambiente, por fatores ambientais. A altura é um excelente exemplo. A altura é determinada pelos genes, né? Pessoas com pais de menor estatura tendem a ter a menor estatura também, só que tem outras coisas que influenciam. A alimentação, exercício, no caso da altura, e aí isso varia até certo limite. Isso depende para cada característica. Ufa! Então, só para completar aí, o enunciado da primeira lei de Mendel. Cada característica é determinada por 2 genes, cada forma dela é um alelo, que se separam na formação de gametas, gametogênese, passando-se apenas um gene para cada gameta. A união dos gametas vai formar um zigoto com dois genes, um do pai e um da mãe, um da forma paternal, outro da forma materna, de novo. Legal?
Conclusões de Mendel. Nada que a gente não tenha mencionado, deixa eu ver. Não há mistura nas características, né? Ou o gene é rizão ou o gene é rizinho. Não vai misturar. A planta lisa com a rugosa não vai formar um meio a meio, né? Cada planta tem dois fatores, duas unidades, que se separam na formação de gametas. E o gameta apenas carrega um desses fatores. Eles se separam, que é o gene. Beleza? E aí, só para bater na mesma tecla de novo, a característica a ervilha rugosa é um fenótipo. E se a ervilha é rizão, é rizinho, ou é rizinho, isso é um genótipo. Tá? Os genes são genótipos. Beleza? Muitos termos, muitas definições para essa nossa primeira aula. Ela acabou comprida mesmo. Vamos ver se dá certo, meu Deus do céu. E eu vou passar aí também alguns exercícios para vocês. Não sei se é do livro de vocês, porque eu acho que o livro de vocês não tem a variedade que eu gostaria. E aí, semana que vem, a gente corrige. Eu vou fazer uma videoaula corrigindo, explicando para vocês alguns exercícios. E vocês vão ter dúvidas. E aí a gente continua falando de características um pouquinho mais complexas. Como eu falei, no começo a gente tem que falar de ervilha para chegar na parte mais interessante, né? Sei lá. Então é isso. Algumas dicas aí, gente. Isso aí, em um primeiro momento, é confuso. Em um primeiro momento, em o que é rizão, é rizinho, quadrinho, é complicado mesmo. Mas isso aí é na prática. Tem que fazer exercício que a coisa vai esclarecer. Tá? Então eu vou lançar essas aulas, vou disponibilizá-las para vocês se o bom Deus assim quiser. E uns exercícios que vocês tentem fazer e aí na próxima aula a gente dá uma olhada em alguns deles. Tá? Vocês vão me mandar aí pelo padrão de sempre. Na próxima aula alguns deles eu pego para tentar explicar melhor e a coisa vai assim sedimenta. Tudo bem, pessoal? Eu acho que é isso. Se tiver algum adendo, eu coloco depois na apresentação. Vou tentar aí nas próximas apresentações. Vou fazer isso de novo, se essa der certo, né? Mas eu vou tentar algumas ferramentas, nem que sejam rudimentares, para editar, né, cara? Que eu vi que vai me ajudar muito. Então é isso. Saudades aí de todos vocês, vai? Saudades de todos vocês. E aí sim, espero que todos vocês estejam bem e que a família e os amigos de todos vocês estejam bem, tá? Daqui a algum tempo isso vai passar, eu quero ver todo mundo sorridente lá na sala de aula, lá no Erasmo, tá, pessoal? Falou, até mais. Descansem, fiquem em casa, ouçam bandas de thrash metal alemão. Falou.